Olá, bem-vindo a mais um episódio de Leader Impact Portugal Podcast. Como sabes, o nosso objetivo com este podcast é motivar-te e inspirar-te para que sejas um líder de impacto, de verdadeiro impacto. Como sempre, temos na equipa técnica Christian Life. Olá, Natanael. Olá, Rafael, sempre aqui a apoiar-nos com o seu profissionalismo e o seu rigor. Eu tenho sempre a preciosa ajuda do Pedro Barbosa. É um prazer. Ajuda a companhia, sempre. E hoje vamos ter o privilégio de falar com o Williams Johnson, o nosso convidado de honra. Olá, Williams. Olá. Muito obrigada por teres aceito este convite e muito obrigada também por nos receberes aqui. Nós vamos falar desse projeto fantástico que é esta casa, aqui no meio da Malveira. E é isso, Pedro, queres falar um bocadinho do... Sim, vou apresentar um bocadinho o Williams. É assim, na verdade eu não conheço o Williams há muito tempo, tive o privilégio de conhecer o Williams há aproximadamente 2 anos, num jantar. Bom, Williams, deixa-me dar aqui um bocadinho a conhecer-te a quem nos escuta. Então, o Williams é casado, tem 2 filhos com quem gosta de investir intencionalmente, eu sei, tempo de qualidade, e tu vais ter a oportunidade de falar um bocadinho aquilo que fazes com os teus filhos, muito, muito interessante. Nos tempos livres gosta de surfar e dizes tu que és um baterista viciado, portanto, criar drum beats é a tua onda também. É formado pela London Business School em Advanced Leadership Program e descrevias-nos há um bocadinho o que é incrível, eu fiquei com vontade de experimentar, e também Sustainable Business pela Universidade de Cambridge, e entre outras coisas. Sim. Na sua carreira ocupou cargos de gestão e direção em várias organizações internacionais, incluindo, muito interessante, a Climate and Development Knowledge Network, e foi ainda sócio e diretor-geral da empresa global de investigação e consultoria de gestão Great Place to Work Institute. Se calhar é por isso que temos aqui um Great Place também, não é? Sim. Williams é cofundador e diretor-geral do Beehive Living, uma marca multipremiada, que nos vai explorar um bocadinho hoje. Sim. Também. Um conceito de co-living inspirado para o bem-estar, experiências comunitárias e operações tecnológicas, onde o design biofílico foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso. Sim, podemos falar disso um pouco. Mas eu acho que sim, porque aqueles que nos acompanham em vídeo podcast vão ter a oportunidade de experimentar visualmente o que é que isso é, mas gostava de ouvir também falar sobre isso. Mas é uma ideia que cria uma ligação das pessoas com a natureza dentro dos ambientes construídos, não é? Sim, no sim. fundo. Beehive Living, onde nos recebes hoje, ou melhor, nasce no Reino Unido, assim que é. A Beehive Living nasce no Reino Unido e já está em expansão também para a Europa continental. Em Portugal existe também, e agora sim, a Hive Cascais, Sim. que é o mesmo conceito, mas para um espaço de coworking, mais... Sim. Um ambiente de trabalho. Exatamente. E é onde nos recebeste hoje, e é um espaço incrível, como dizias, aqui na Malveira da Serra, com uma paisagem lindíssima, e portanto muito obrigado por isso também. Já a terminar esta apresentação, também fazes parte do Faith Driven Entrepreneurs, um movimento que ajuda empresários cristãos a encontrar comunidades e a alinhar-se com a chamada que Deus lhes deu para criar, para desenvolver. Bom, temos aqui muitas coisas interessantes para explorar, mas antes de continuarmos vamos a 3 perguntas, Sim. que é as 3 perguntas da praxe, que é o seguinte: Williams, se ninguém soubesse nada, se eu não tivesse dito nada disto que tu fizeste, qual era a coisa mais importante, se só pudéssemos dizer uma coisa sobre ti, qual era a coisa mais importante que deveríamos saber sobre ti? Assim, uma coisa mesmo, o Williams é... Uma curiosidade. É, uma coisa... Para mim, eu acho que é um pouco a minha essência, que para mim é muito importante ter um legado positivo nesse mundo. Okay. E eu acho que eu sempre tentei, através dos modelos de negócio que eu criei, através da forma que eu tento me conduzir no mundo, na minha família, nas comunidades de que eu sou parte, é ter esse impacto positivo
permanente nas várias situações e contextos em que eu me envolvo. Eu acho que eu sinto isso, que é um pouco uma responsabilidade que eu tenho desde muito cedo, não sei. Aquilo está dentro de mim e eu tento que onde que eu esteja, no momento que eu saia, esteja melhor do que o momento que eu entrei naquele contexto. E eu vejo isso um pouco com uma responsabilidade de ter esse legado e esse impacto positivo. Olha, eu saí, a primeira vez que te conheci, saí ao pé de ti com essa energia positiva. Portanto, e tivemos uma conversa curta e realmente eu penso que me impactaste com a tua criatividade, com aquilo que é quase o teu senso de responsabilidade para este mundo e a forma como fazes. Portanto, eu acho que isso sustém aquilo que acabaste de dizer. Uma curiosidade sobre ti que quem olha para ti não imagina, tipo, uma coisa assim. Uma curiosidade. Uma curiosidade. É uma curiosidade. Eu, fundamentalmente, sou uma pessoa tímida, até se não... Eu estou sempre interagindo com várias coisas. E outra coisa, eu tenho uma empresa que essencialmente busca criar não só uma comunidade, mas um senso comunitário na forma que as pessoas interagem. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito da solidão. Em estar em momentos solidários, não da solidão em si. Ou solitude. Ter um tempo individual, não é mais que a solidão. Não, mais que a solidão. Ter aquele tempo individual que eu gosto de fazer caminhadas com o meu cachorro, gosto de estar no mar, eu vou muito cedo, vou surfar muito cedo, às vezes 6, 7 da manhã eu já estou no mar. E eu gosto de estar, às vezes, em momentos sozinho, de estar caminhando, de estar refletindo. Gosto de fazer viagens também muito para buscar inovação. Então, adoro ir para cidades bastante dinâmicas. O meu playground principal é Londres, mas eu também vou para Paris, Barcelona e outros lugares, e eu viajo sozinho e tento interagir, encontrar ali o que está acontecendo, que pode me inspirar a ir além naquilo que eu estou fazendo. Então, eu gosto de fazer essas viagens um pouco... ter esses momentos de solitude. Boa. Agora, a última pergunta da praxe. Uma qualidade e uma fragilidade. Sim. Uma qualidade e uma fragilidade. Olha, uma qualidade, eu diria que eu sou uma pessoa que tenho grande perseverança. Eu acho que a qualidade, não sei se é perseverança ou resiliência, a palavra mais adequada. Eu acho que eu passei muita coisa na minha vida perseguindo os objetivos que eu espero que um dia que olhem para trás sejam objetivos altruístas que buscavam atender a necessidade do próximo, mas que me custaram bastante. Eu aprendi muito com isso. Então, eu acho que isso me criou um pouco uma capacidade de lidar com complexidade, de lidar com problemas de uma forma serena. Não que eu não sou imune ao estresse, como todas as pessoas, mas isso eu acho que me ajudou muito. Tudo que eu vivenciei, até também eu acho que a fé cristã e as várias práticas que nós vamos falar, talvez um pouco que eu faço, me ajudam um pouco a lidar e criar essa resiliência. E uma coisa que eu digo que é talvez um defeito, eu não sou muito paciente com o resultado. Eu tento buscar, eu acho que uma das características do empreendedor, ele tem que ter um senso de urgência, né? E é uma coisa que eu acho que veio um pouco naturalmente em mim, mas é um problema. Por exemplo, eu estou nesse projeto, o projeto ainda tem alguns meses para ter terminado, mas eu estou aqui, olha, vamos correr mais. Dá para terminar antes do prazo? Se dá para terminar, vamos correr terminar do prazo. Então, esse senso de urgência é um problema que às vezes causa consequências inesperadas, né? Erros acontecem e outra coisa, mas aquele negócio é uma característica minha e eu não posso descartá-la. Ela tem as suas consequências positivas, como tem as suas consequências negativas. Exatamente. Olha, muitas vezes quando nós pensamos em pessoas de sucesso, sendo que o sucesso não é propriamente aquilo que queremos analisar agora, é mais o impacto que as pessoas têm,
Mas quando pensamos em grandes empresários e pessoas que conseguiram alcançar uma série de objetivos e, enfim, muitas vezes ignoramos um percurso, um caminho, não é? Em Líder Impact nós tentamos abordar esta ideia de que um líder de impacto, que realmente provocará impacto na sociedade, deixará uma marca, como tu bem referiste há pouco, é um líder que tem 3 áreas essencialmente em mente e que trabalha nestas 3 áreas em sintonia: a questão pessoal, a questão profissional e a questão espiritual. E é este equilíbrio, é este navegar em sintonia com estas 3 áreas que nos levam a realmente ter um impacto duradouro. Conhecendo um pouco daquilo que eu conheço sobre ti e pensando em ti como pessoa, eu vejo estas 3 áreas em sintonia e como eu dizia antes, alguém que olhe para ti como empresário não tem ideia, se calhar eu próprio não conheço a tua história, de onde é que tu vens, qual é o percurso que fazes, qual é, né? E eu gostava que tu nos contasses um pouco da tua história, onde nasceste, onde vieste ou de onde vieste e quando é que surge a ideia deste projeto Beehive, ou seja, não é a tua história toda, mas nós vamos abordar aqui um bocadinho, temos que nos focar em 2 coisas ou 3, então conta-nos um bocadinho do teu percurso até ao encontro com o Beehive e como é que surge este projeto, pode ser? Não, claro. Então, eu nasci no Brasil, mais especificamente no estado do Amazonas, que é um estado que, apesar de ser o maior estado brasileiro, não é o estado mais conhecido, porque as pessoas têm nós temos a nossa capital é Manaus, é uma capital muito quente no meio da Amazônia, né? E é um lugar que tem é um lugar de contraste. E eu acho que eu tive muita sorte de nascer nesse lugar de contraste e isso me inspirou muito para muitas coisas. O que eu quero dizer com contraste? Nós temos a maior capital no meio da maior floresta tropical do mundo, ou floresta equatorial do mundo, e é uma cidade que vive extremamente da indústria. Mas o que teve... então temos esse contraste muito grande entre o urbano e a natureza, mas é uma cidade que me inspirou. Por quê? Porque, não sei se conscientemente ou inconscientemente, é uma cidade que teve um impacto ambiental bastante reduzido em relação àquilo que poderia ser o seu impacto, sendo que está no meio da Amazônia. Porque a indústria que se praticou ali foi uma indústria que, nos anos 70, se começou uma indústria ali que não era uma indústria de produção, mas uma indústria de execução. Então, o governo, desde o início, disse, podemos montar coisas aqui, mas não podemos produzi-las aqui para não ter esse impacto. Então, nasci ali de uma família de descendência metade caribenha, porque meus familiares vieram de Barbados. Inclusive, falava um pouco, brincava que eu sou o menor homem da minha família, todo mundo é muito alto, homens de 1,90 m e mais. E do outro lado, meu pai, que vem de uma família de descendência portuguesa. E eu, desde muito cedo, me atraí para posições de liderança na escola. Eu comecei desde muito cedo me envolvendo com música, com bandas, mas também fui também, como é que seria a palavra aqui, presidente da Associação de Estudantes. Associação de Estudantes, e me tive envolvido ali muito tempo. Com a idade de mais ou menos 18 anos, mudei para a Inglaterra. E eu vejo isso um pouco como um chamado. Foi uma coisa muito estranha, que eu estava no momento da minha vida que eu estava estudando Direito, eu estava numa relação muito estável, apesar de ser muito cedo, eu estava num negócio que eu gostava, e parece que Deus me acordou um dia, tocou no meu ombro e disse, é o momento. E
dentro de 2 semanas, eu não estava mais ali, eu estava na Inglaterra e mudei para a Inglaterra. E ali o chamado já tinha sido feito para mim ir para a Inglaterra. E eu sempre admirei muito pessoas que construíram sua vida a partir de... Construir, sabendo um pouco, não sozinhas, mas construíram sua vida num lugar que elas não tinham histórico, né? Então foi isso um pouco que eu tentei fazer na Inglaterra. Eu mudei para lá, fiz faculdade, fiz várias faculdades, na verdade, e foi ali que foi um pouco onde eu me construí como empreendedor. Meus projetos mais representativos, onde eu aprendi tudo que eu sei hoje, eu acho que não tudo que eu sei, mas muito do que eu aplico hoje nas práticas de empreendedorismo, modelo de negócio, eu aprendi na Inglaterra. E foi um espaço de quase 10 anos, no momento que eu cheguei, fiz faculdade, até o momento que eu assumi o meu primeiro cargo de liderança de uma empresa internacional com operações internacionais, que foi a Great Place to Work, em qual eu também era parceiro fundador. E daí chegou um momento que eu entendi que o Great Place to Work já estava caminhando por si. E eu acho que uma das coisas também que eu reconheci é que um pouco da responsabilidade ou daquilo que é importante para o empreendedor é criar um sistema de negócio em que você se torna um pouco irrelevante. Esse é um grande sinal que eu vejo num empreendedor de sucesso. Não que você seja relevante a nível de liderança, mas irrelevante em termos a nível de execução do projeto. Você não precisa estar mais ali. E eu notei que no Great Place to Work eu já estava andando por si só. E o legado do Great Place to Work já tinha crescido para mais de 48 países naquele momento. E eu senti que era o momento de eu partir para algo, porque a missão que a gente tinha ia continuar com outras várias pessoas, às vezes com capacidades maiores que eu, que estavam levando isso para cima. E naquele momento eu tirei ali 1 ou 2 anos para pensar qual era o meu próximo passo e analisar outros modelos de negócio. E daí surgiu a ideia da Beehive Living. Que como eu comecei a viajar e me deparar com empreendedores, eu queria fazer um negócio que tivesse um benefício específico no mundo do empreendedorismo. E quando eu falava com empreendedores, eles sempre relatavam essa situação da habitação. Que eles falaram, já temos solução para coworking, temos solução para várias coisas, mas a parte da habitação é muito complicado, que custa muito caro em todas as grandes cidades europeias, baixíssima qualidade, serviço também que deixa um pouco a desejar e talvez a modo que é feita não atende um pouco as nossas expectativas. Daí a parte do interior design que você falou da Piofilia. E daí a Beehive Living nasceu desse processo e hoje já leva mais ou menos aí 10 anos de Beehive Living. Estamos a gravar este episódio no Hive Cascais, um cowork lindíssimo. Aliás, convido aqueles que são daqui de perto a passar por aqui a visitar. Porquê que em Portugal o conceito é diferente? Ou seja, porquê que não desenvolveste o mesmo conceito aqui? Quer dizer, estamos muito próximos de Lisboa, por exemplo, e as características de Lisboa com os nómadas digitais para Lisboa, Porto, enfim, temos aqui algumas cidades grandes, mesmo Coimbra, teríamos um mercado para investir nisso também. Qual foi a intenção de aqui fazer um cowork em vez de fazer o mesmo projeto? Olha, essa é uma excelente pergunta. Eu vou primeiro talvez abordar um pouco o que é Beehive Living, porque eu sei que o conceito do co-living não é um conceito tão difundido ainda. Então, a Beehive Living é uma empresa de co-living que foi criada cuja missão é empoderar profissionais a viver uma vida mais conectada e mais saudável através da habitação compartilhada. O que nós notamos? Que o setor do arrendamento, principalmente na Inglaterra, mas em outras capitais europeias, como eu falei, deixava o serviço e a qualidade dos imóveis deixava um pouco a desejar, né? E então, uma das coisas que me espantou durante a minha pesquisa para montar esse modelo de negócio foi uma vez que eu li um artigo que dizia que 2/3
dos imóveis de arrendamento na Inglaterra foram considerados que não eram adados à vivência urbana, à vivência humana devido à sua qualidade. 2/3. 2/3, quer dizer, a maioria de mais de 3 milhões de imóveis de arrendamento. Valores altíssimos em termos de renda, não é? E valores altíssimos em termos de renda, o que nos justifica. Então, o que nós decidimos daí de então? De criar uma experiência do arrendamento diferente. E o que a Beehive fez? A Beehive é uma empresa que faz investimento, desenvolvimento e operação de espaços de co-living. Então, nós vimos que desde o momento nós teríamos que investir em casas que fossem desenhadas e executadas de uma forma diferente, para que elas pudessem ter a qualidade que o consumidor e o usuário final almejava. Então, em resumo, o que nós temos? É uma experiência do arrendamento que ela é diferente da experiência do arrendamento tradicional por 5 razões. Primeiro, o imóvel é totalmente desenhado para a vivência urbana, para a vivência compartilhada. Então, as cozinhas, ela tem vários espaços de preparação de comida. As salas são diferentes. Os quartos, todos eles são em suítes, quer dizer, cada uma pessoa tem o seu próprio banheiro ou você tem um apartamento. E a segunda coisa que nós notamos que muitos dos empreendedores tinham dificuldade em economizar para a sua casa própria pela dificuldade de ter um orçamento, porque devido às contas principalmente energéticas, né, que flutuam sempre e tudo mais. Então nós criamos um modelo em que tudo está incluído no arrendamento. Você paga aquele valor e todas as contas energéticas está tudo incluído. A terceira coisa é que nós temos um interior design biofílico, mas também um interior design que é muito intencional, que é alinhado a quase que a um standard de um hotel 3 ou 4 estrelas. Né? E esse design biofílico é importante não só a parte da beleza, ou de reconectar a pessoa com um pouco com a natureza, com a essência, que eu acho que a gente perdeu um pouco isso. Todos os espaços, principalmente interior design urbano, ficou muito estéril nos últimos anos. Faltava um pouco aquela autenticidade, aquela parte de trazer um pouco a natureza dentro da casa de novo. E nós temos um cuidado especial a isso. Mas também a parte da funcionalidade. Hoje as pessoas precisam trabalhar de casa. Todos os espaços da Beehive nós temos sistemas de internet que são a um nível profissional, como se fosse no escritório. Nós temos espaços com cadeiras que são cadeiras próprias para trabalhar, ergonômicas para trabalho. Então, tudo que você precisa para viver bem, você tem ali. E depois nós temos a parte da tecnologia. Né? Nós temos um aplicativo próprio em que todos os nossos residentes se conectam. Né? E a última parte disso é a vivência compartilhada, que nós temos uma série de eventos que acontecem e que ajudam as pessoas a criar um entendimento maior entre si e viverem uma vida mais conectada, como eu falei. Agora, por que nós não criamos esse modelo habitacional, né, em Portugal? Na verdade, Portugal tem não só grande potencial para o co-living, mas como existe também uma grande necessidade. Eu acho que foi há 3 anos atrás, eu fui um embaixador aqui da Associação Mundial de Operadores e Investidores de Co-living e fizemos um projeto com o governo português. E o governo português fez, juntamente com uma entidade privada, uma pesquisa sobre as necessidades e a vontade do profissional jovem português, qual seria o espaço de trabalho, de habitação que estaria mais adequado ao seu estilo de vida. E o co-living foi número 1. Né? Co-living foi número 1. Muitas pessoas hoje em Portugal, pessoas jovens, moram em casa porque não se emancipam, não saem de casa, não só pelo valor do arrendamento, porque também não encontram aquela habitação do tipo que corresponde ao seu estilo de vida. Então, eu creio que no futuro vamos abrir ainda um espaço em Portugal. Mas aquele negócio, como eu falei, é importante para a gente, não só para mim a nível individual, mas nós como família, porque a minha esposa é cofundadora da Beehive Living comigo, entender o nosso contexto
e tentar ter um impacto positivo. E nós notamos que quando viemos morar em Cascais, que existia uma comunidade muito grande de profissionais internacionais que vinham morar aqui, mas que todos eles com casas, muitos deles com casas que tinham uma infraestrutura de trabalho, mas que se sentiam um pouco alienados. Não existia um hub, um lugar onde eles pudessem ter uma experiência compartilhada e trocarem ideias e ser um lugar de compartilho, não só a nível de compartilho profissional, mas também de essas pessoas ter um lugar onde elas possam conviver com outras, se depararem, uma ajudar a outra a encontrar o êxito para o seu propósito. E daí surgiu a Hive Cascais. A Hive Cascais surgiu como esse espaço, que é um ambiente que nós temos hoje, abrimos há mais ou menos 7 meses e temos mais ou menos 80 membros de mais de 27 países. E eu não sei quantas indústrias, mas temos pelo menos aí, diria, 15 indústrias que são representadas aqui, pessoas do mundo das finanças, pessoas do mundo artístico, temos escritores de livros, temos roteiristas de cinema internacional, e são pessoas que encontram aqui um espaço para encontrar o seu equilíbrio, em que eu acho que essa é nosso grande propósito, é a ideia de criar um espaço que você possa desempenhar bem aquilo que você tem que desempenhar como profissional, mas também ter uma vida em que você consiga ter todo esse lado da vivência compartilhada, da convivência compartilhada, que é uma parte primordial do empreendedor. O Pedro falou há pouco que, para além de todos esses projetos e toda essa formação que tu fizeste, também trouxeste para Portugal, não sei se trouxeste, mas pelo menos estás envolvido em Portugal, com um projeto que eu tive a oportunidade e a felicidade e o privilégio de participar enquanto formanda, eu e a minha filha Constança, de 18 anos, que se chama Faith Driven Entrepreneur, ou seja, empreendedores movidos pela fé. Não vou explicar o que é, vou deixar isso para ti, mas tive um olhar sobre o que é construir um negócio de uma forma em que a excelência impera e de que forma é que a excelência está tão conectada com os valores da Bíblia, não é? Com os valores, os valores cristãos. Fala-nos um bocadinho sobre o que é o Faith Driven Entrepreneur. Sim, o Faith Driven Entrepreneur foi um movimento que começou nos Estados Unidos, é um movimento hoje que é global, ele está em mais de 70 países, e ele tem um objetivo muito concreto, que é um objetivo de formar 1 milhão de empreendedores cristãos a terem uma capacidade maior de não viver a duplicidade de que muitos, às vezes, cristãos vivem, que é ter a tua vida profissional de um lado e a vida espiritual do outro. É trazer Deus dentro do teu negócio, mas com Deus trazer os valores dentro do negócio. Negócios como valores universais, como integridade, como honestidade. Como eu posso trazer isso para a forma em que eu lidero a minha organização, da forma que eu desenvolvo a capacidade de liderança das pessoas, dos meus colaboradores, e mais importantemente ainda que isso, é que fazer com que aquela entidade em que eu lidero tenha essa capacidade de beneficiar o próximo, né? De amar o próximo através da excelência. E aí que a excelência vem nisso, né? E eu acho que é um programa fantástico. Nós estamos aí, já estamos aí com 5 ou 6 classes que participaram aqui do programa em Portugal. E esse ano nós vamos fazer a nossa segunda conferência. Ano passado tivemos mais de 200 empreendedores cristãos. Hoje queremos chegar a mais ou menos 400 que participam esse ano. Mas é um programa único porque muitos dos programas cristãos que eu vi eram programas que visavam o desenvolvimento pessoal do empreendedor. Como eu posso ser um melhor empreendedor? Como eu posso escalar melhor minha empresa? E o Faith Driven é um pouco único no sentido de que o objetivo é como eu posso trazer e fazer com que Deus esteja mais presente no meu negócio e eu talvez menos presente.
como eu posso tirar um pouco de fortalecimento, de entender melhor a minha trajetória e o propósito que eu estou fazendo através dessa colaboração que eu tenho com Deus dentro do meu negócio. De certa forma, há aqui alguns pontos que se tocam com o Líder Impact, não é? Que o nosso modelo de liderança também inclui essa parte pessoal, profissional e espiritual, mas o Face Driven Entrepreneur funciona um pouco também como networking e tem um outro olhar, não é? Tem materiais belíssimos, não é? Os materiais que nós tivemos acesso são belíssimos. Temos contacto com uma série de empreendedores à roda do mundo que utilizam o conceito de colocar Deus em primeiro lugar, ou seja, de colocar Deus à frente do meu negócio, que é uma experiência que mesmo para empresários cristãos às vezes não é na prática, ok? Na prática como é que eu posso fazer? E queria saber como é que te envolveste neste movimento e porquê? Porque tu a uma dada altura traz isto a Portugal, não é? Sim, olha, eu posso te responder o porquê, mas não consigo te responder como. Aconteceu quando este por ti já estava. Eu acho que eu consigo até responder o como, mas eu te digo o porquê que eu estou respondendo dessa maneira. Eu, por muito tempo, eu sou sempre fui da fé cristã e por muito tempo tentei buscar e cada vez desenvolver as minhas capacidades de liderança de acordo com os princípios da minha fé cristã, né? Mas aquele negócio, num dado momento você se pergunta, eu estou fazendo isso bem? Eu tenho a Bíblia como minha ponto de referência, mas para muitas capacidades de liderança você tem uma série de exemplos, de pontos de referência, de mentores, coaches e tudo mais. E na fé cristã eu não tinha, então eu falei, pô, eu orei um pouco e pedi, pô, eu queria ser parte de algo que me desse esse suporte, para me entender se eu estou fazendo isso realmente bem, eu estou realmente executando esses valores, vivendo-os bem dentro da minha empresa. E num dado momento eu recebo um e-mail me convidando para ser parte desse movimento global. Eu perguntei a eles como é que eles conseguiram os meus detalhes, eles não sabem até hoje. A sério? Era um programa que não estava em Portugal. Sim. No momento, estava entrando na Inglaterra, eu tinha empresa na Inglaterra, mas recebi um e-mail, fiz a formação, imediatamente após a formação, o meu mentor me perguntou, ele falou, gostei muito da forma que você interagiu com outros e gostaria que você me convidou a ser um multiplicador, né? A tentar ajudá-los a expandir esse programa, e desde então a minha relação com o Faith Driven começou e cada vez mais aprofundado. É um programa ao qual eu sou muito grato e aprendi muito, não só com o Faith Driven como programa, mas também com as centenas de empreendedores que são parte desse grupo, que são parte desse movimento. Aliás, tu eras um dos formadores, a outra formadora era a Sandra, não é? E eu percebi que uma das coisas que acontece naturalmente, de uma forma muito orgânica, é que pessoas com experiências numa determinada área são capazes de oferecer um dia ou algo do seu tempo precioso para dar uma consultoria a uma outra pessoa, não é? Um outro parceiro. E na verdade nós convidámos a Cá Borges, não é? A Cá que também foi uma das convidadas. Sim. Que me surgiu logo assim com o projeto dela, e a Cá Borges na verdade eu conheci como colega dessa formação que nós fizemos. O que é que tem sido feito em Portugal para os empresários cristãos portugueses? O que é que, para além desse apelo para frequentarem a formação, o que é que tem sido feito? Olha, eu posso dizer um pouco do meu contexto, porque dentro do Faith Driven Entrepreneur nós estamos buscando cada vez mais trazer essa formação e dá-la como uma ferramenta suplementar para as várias organizações e igrejas das várias vertentes do cristianismo, que não só a vertente evangélica, mas a católica, a metodista, a anglicana e tudo mais. Então, tem esse esforço que está acontecendo. Mas o que eu noto, que existem já várias igrejas que têm grupos de empreendedores, principalmente a Igreja Católica portuguesa, tem grupos de empreendedores cristãos muito fortes, mas o que eu vejo é que
quando eu digo fortes, é que tem um grande número de pessoas engajadas e envolvidas, mas ainda a vertente do networking, do networking, do desenvolvimento pessoal, ainda é a vertente maior. Onde eu acho que o Faith Driven pode ajudar muito é saber quais são as estratégias, como eu posso trazer Deus mais dentro do meu negócio. Como os valores cristãos podem ser refletidos na maneira, não só do meu modelo de negócio, como o meu usuário acessa o meu negócio, na forma em que eu estabeleço as minhas estratégias por exemplo, de negociação, na forma que eu estruturo o negócio a nível jurídico. Então o Faith Driven está trazendo, acho que uma forma de pensar muito mais estruturada e elaborada para isso, que não é só viver a fé cristã e apoiar um ao outro, mas como eu posso montar, estruturar o meu negócio e desempenhá-lo, executá-lo de uma forma que se alinha aos valores cristãos. E tem uma série de estratégias que estão sendo criadas não só pelo Faith Driven, mas pelos vários empreendedores que são empreendedores muito maduros, alguns com empresas muito grandes, multinacionais, que estão extremamente engajados nesse processo, que estão cada vez mais criando material formativo como você falou, de alta qualidade, né? O Faith Driven hoje tem a quantidade de vídeos, livros e manuais é incrível, mas todos de um nível de excelência que a aplicação está incrível. É incrível. Já estive a navegar, inclusive a ver alguns vídeos e tem material muito bom. Qual é que achas que é o maior desafio de um empresário cristão no dia de hoje? Porque ele tem que gerar lucro numa empresa, ele tem que ter um bom espaço para trabalhar, não é? Um great place to work. Mas falta qualquer coisa, ou seja, qual é efetivamente o maior problema de um empresário cristão ou de um empresário que não sendo cristão, que tem no seu dia-a-dia e no seu negócio, um homem ou uma mulher de negócio, que tem valores cristãos? Qual é a necessidade maior ou a dificuldade maior hoje em dia, do teu olhar? O que é que tu achas? Eu creio que como um empresário tradicional, o empreendedor cristão necessita encontrar um momento e ter uma capacidade de reflexão muito grande. E a gente tem essa responsabilidade de como empreendedores cristãos, que nós não representamos a si próprios. Nós representamos a um Deus ao qual gostaríamos. Nosso objetivo é glorificar através do serviço de excelência de como oferecemos aquele serviço e produto. Então, temos que... essa capacidade de reflexão é importante, porque você tem que estar todo o tempo pensando, eu estou fazendo as coisas que estou fazendo de uma forma que está se alinhando aquilo que eu acho que é os planos de Deus para a minha vida e está correspondendo aos valores que eu me agarrei para a minha vida através da minha crença cristã. Então, e você só consegue isso através da reflexão, né? De estar totalmente ali meio que se policiando, eu estou fazendo isso. Então, é uma coisa que hoje fazer negócio é extremamente complexo e isso adiciona um elemento de complexidade, mas é uma coisa que te dá também uma fonte tremenda de força, né? Né? Você sentir que você está fazendo um negócio que vai ter um impacto positivo na vida de muitas pessoas, mas fundamentalmente está alinhado àquilo que é a tua crença, o teu valor fundamental como ser humano e como indivíduo. Olha, tu tens assim algum livro que estejas a ler ou que te tenha marcado recentemente e que queiras partilhar, que nós aqui também fazemos isso, ou um podcast que ouças ou... Sim. Olha, tem um devocional que eu estou fazendo, foi um livro que eu encontrei ano passado. É um livro de uma autora fantástica, Kim Avery. Ela não tem só esse livro, tem vários livros. E se chama The Prayer Driven Entrepreneur. The Prayer Empowered Entrepreneur. The Prayer Empowered Entrepreneur. Prayer Empowered Entrepreneur. E é um livro fantástico que ele tem 31 capítulos e a ideia é que você leia um capítulo a cada dia. E cada capítulo tem a história do empreendedor, a história real do empreendedor cristão e das dificuldades que ele passou e como
que ele superou aquelas dificuldades, e daí ele te dá uma estratégia para você melhorar a sua resiliência, para você conseguir buscar um maior nível de excelência dentro do que faz. Cada dia tem um capítulo, mas é muito inspirador, porque tudo é baseado em história real. E é escrito de uma forma muito clara, mas também muito, como eu diria a palavra, um pouco crua. Bem crua. Não tem nada ali que tenta embelezar. Não, é isso que aconteceu, é isso a dificuldade que eu tive que lidar. E aqui foi a maneira que eu consegui superá-lo. Bom, então temos aqui também um livro para te oferecer. Este livro é do autor Braden Douglas. O Braden Douglas foi um dos primeiros que iniciou este movimento de Leader Impact. O Leader Impact é um ministério dentro desta organização missionária que se chama Agape, de que o Pedro Barbosa é diretor nacional aqui em Portugal. E é uma história que é um livro sobre o modelo de liderança. Podes pegar, tornando-se um líder de impacto. Maravilha. Muito obrigado. E fala do modelo de liderança, como eu costumo dizer, do único modelo de liderança do mundo que é capaz de salvá-lo, que no fundo tem um bocadinho também a ver com aquilo que tu fazes, não é? Enquanto cristão, enquanto empreendedor, daquilo que tu fazes no Faith Driven Entrepreneur, que é juntar a tua vida pessoal alinhada com a tua profissão e com a parte espiritual. E portanto é isso. Nós também vamos deixar na descrição deste podcast o livro que tu partilhaste. E o tempo não para, não é, Pedro? O tempo não para e o nosso está a chegar ao fim. Nós queremos agradecer muito este tempo, não é, que tu nos concedeste. Também te queremos desafiar para ouvir os outros podcasts que nós tivemos, dos outros convidados. Uma delas tu conheces, que é a Cá Borges, de ouvir os outros episódios que intercalam, que somos eu e o Pedro a falarmos dos cinco princípios da liderança escolhidos, sobretudo aqui pelo Pedro, e que nós fomos discutindo também com o meu olhar da neurociência. E olha, obrigada por nos receber neste sítio fantástico. Vamos voltar cá, sem dúvida. E ficamos por aqui. Lembra-te que só consegues ser um líder de impacto se realmente estiveres alinhado às tuas 3 dimensões da tua vida: a tua vida pessoal, a familiar, a profissional e a espiritual. Queremos convidar-te a seguires o nosso podcast, a seguir-nos nas redes sociais e também a partilhares todos os nossos conteúdos. Podes seguir-nos no LinkedIn, podes seguir-nos no Instagram, podes seguir-nos no YouTube. Temos um podcast de 15 em 15 dias, ou com um convidado, ou comigo e com o Pedro a falar. E temos também uma oferta para ti. Aliás, não somos nós que oferecemos, é a plataforma de streaming Christian Life. Ou seja, entra no nosso YouTube, subscreve o nosso canal de YouTube, e se fores o primeiro a fazer o comentário subscrição Christian Life, ganhas a subscrição Christian Life durante um mês. E é uma plataforma de conteúdos muito interessantes, conteúdos cristãos. E ficamos por aqui, não é, Pedro? É isso. Com muita pena. Convido também a visitarem o Beehive Co-Living no site. Acho que é incrível. Nós vamos deixar também na descrição. A aplicação é aberta para todos do o aplicativo é aberto só para membros e residentes, mas vocês podem visitar o website da beehiveliving.com, ou tem hivecascais.com. Ok, mas o do Faith Driven Entrepreneurs, essa aplicação a aplicação é aberta. Do Faith Driven é aberta. Ok. Do Faith Driven é aberta. Que também vamos deixar na descrição, porque vale a pena e é um lugar de grande aprendizagem também. Mais uma vez, teremos que conversar novamente, porque de facto há muita coisa para falar. A parte familiar é com certeza algo que iremos estar a abordar no futuro também. Tocar, porque um dos nossos valores principais um dos temas que queremos abordar é claramente como alcançar o mundo sem perder a família também. Este é um tema que muitas vezes na área do empreendedorismo parece que vamos a todo o gás e nos esquecemos da família.
família e dos filhos, e eu sei que esse é um valor bastante caro para ti também, o investir nos líderes dentro da nossa própria casa. Então, quem sabe, esse fica já o desafio, feito à frente de toda a gente. Sim, falamos disso. Para falarmos novamente. Todo gosto. Williams, muito obrigado. Até à próxima e Obrigado. vemo-nos em breve. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.